Quem já trabalhou em obra sabe que mais do que cimento e tijolo, o que sustenta de verdade um canteiro de obra é a comunicação entre o pedreiro, o servente, o carpinteiro, o armador, ou seja, entre todas as equipes. E quando ela falha, o prejuízo, ele não demora a aparecer no nosso bolso. E não estou falando ali de grandes desentendimentos, brigas, discórdias, não. Às vezes é um recado que não foi dado ou uma mudança que não foi avisada com antecedência ou até mesmo uma informação que ficou ali no ar sem entender o que era para fazer, mas o resultado gera retrabalho, atraso, dinheiro jogado fora e muitas outras coisas que a gente considera prejuízo de obra. Nem sempre é só dinheiro também. E eu me lembro de uma obra que nós estávamos tocando alguns anos atrás, creio que em torno de uns 4 anos, um prédio comercial que nós fizemos até no centro. Era um prédio de médio porte, de 4 andares, e nesse prédio nós tínhamos uma equipe bem entrosada, mas tínhamos um cronograma apertado. Mas tudo estava ali, de certa forma, caminhando muito bem. Até que em um determinado momento, o engenheiro responsável, que é o RT da obra, ele decidiu alterar as posições de algumas tomadas, alguns pontos elétricos que ele definiu, porque estava pensando ali dividir em algumas salas. E o engenheiro passou essas informações para nós, porque foi um pedido que o cliente fez para ele ir lá fazer essa substituição na obra. Como um bom engenheiro, o que ele fez? Ele avisou o eletricista, que prontamente chegou na obra e fez essas mudanças, quebrou ali as caixinhas, tirou algumas, acrescentou outras. Mas o problema é que ninguém comunicou o pessoal do drywall, que já havia iniciado ali as montagens das divisões e aquelas caixinhas iriam ficar fora das paredes de drywall. E quando eu percebi, as paredes estavam sendo fechadas exatamente onde as novas tomadas deveriam ser instaladas. E o resultado? Tivemos que desmontar parte dessas divisórias e refazer as passagens dos conduítes dentro das paredes, claro, e isso gerou um atraso da entrega daquela etapa das paredes, ou seja, o pessoal do gesso ali do drywall não conseguiu entregar no prazo. E tudo por conta de uma simples falha na comunicação que devia ter sido exposta para todos, não só para o eletricista, mas para o cara do drywall, para o responsável da obra. E acredite ou não, essa é uma situação que ela é muito comum acontecer no canteiro de obra, então não é um bicho de 7 cabeças. Então, se a gente não tiver muita atenção, é um prejuízo contínuo que a gente tem. Em obras maiores, com várias frentes de trabalho, a informação ela precisa fluir de uma forma clara e também muito rápida. Porque uma mudança de um projeto, um ajuste no cronograma, ou até mesmo uma alteração no tipo de material, isso precisa ser comunicado a todos os envolvidos. Caso contrário, o nosso retrabalho vai ser enorme e o prejuízo, alguém vai ter que arcar com ele. E aí, foi só porque o cara não comunicou que ele vai ter que pagar com prejuízo? Não, mas às vezes isso vai vir para a construtora e depois o que vai ser o resultado dessa construtora? E hoje eu faço questão de estabelecer rotinas de alinhamento entre todas as nossas equipes, porque essa cadeia de comunicação ela é fundamental para o sucesso de uma obra por um todo. Então eu brinco que uma obra ela é como se fosse um quebra-cabeça, várias peças sendo montadas. E se uma está mal feita, mal executada, não vai trazer o resultado de forma geral. E a culpa vai ser de quem? Da comunicação? O que a comunicação tem a ver com isso? Se a gente não conseguiu usar ela a nosso favor. Então o erro está em nós de não comunicarmos bem. E além disso tudo, é muito importante você documentar todas as decisões tomadas. As decisões de alterações de projeto. Por exemplo, todas as alterações elas devem ser registradas e compartilhadas com todos os envolvidos naquele trabalho, naquela execução daquele serviço. Isso vai te evitar maus entendidos e também vai garantir que todos estejam na mesma página, todos estejam sabendo o que vai acontecer e trabalhando por resultado único, que é um resultado de eficiência. Sendo assim, a comunicação eficaz dentro de um canteiro de obra, ele não é apenas uma questão de organização.
mas é uma questão de economia, de eficiência, de rapidez, de qualidade. Porque cada retrabalho ele representa tempo, dinheiro, desperdício. E um setor onde todos os custos são muito altos, que é a construção civil, então os prazos geralmente são muito apertados e nós não podemos dar ao luxo de cometer esses erros bobos, simples, repetitivos que acontecem dentro do canteiro de obra, que é uma comunicação. Parece até de praxe ficar falando isso, mas enfim, é algo que compromete muito a execução de uma obra. Mas enfim, agora que chegamos no final do vídeo, eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui como é que tem sido a sua comunicação dentro do canteiro de obra. Tem sido assertiva ou você fala uma coisa e o povo entende outra? E não esqueça de deixar o like e eu te espero no próximo vídeo.